Bonjour! Quando eu estava na graduação, ouvi um comentário assim, em tom meio jocoso, de que o francês era uma língua morta. Um pouco debochando do fato da França não ser mais o poderio que já foi. E fiquei pensando, será mesmo que o francês é uma língua morta? Bom, morta a gente sabe que não é, mas qual é a utilidade dele para um profissional de relações internacionais? Meu nome é Luísa, sou internacionalista e professora de francês e você está na Parlu, o projeto que une minhas duas paixões. Vem comigo, vou te falar um pouquinho da minha experiência e do porquê que eu acho que o francês é sim uma língua muito usada nas relações internacionais e importante para um profissional dessa área. Vou te falar um pouco da minha experiência e dos aprendizados que eu fui tendo ao longo da minha carreira. Vou começar pela minha primeira experiência de trabalho. Foi numa multinacional. E eu fui contratada, dentre outras coisas, porque eu falava francês. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. O meu trabalho era em colaboração com o Canadá. E o Canadá tem a parte anglófona e a parte francófona. Teoricamente, eu poderia fazer reuniões em inglês falando com meus colegas de trabalho no Canadá da parte francófona. Eles entendiam, falavam inglês. E isso foi feito, inclusive, várias vezes. Até que um dia eu precisei resolver um problema, peguei o telefone e liguei no Canadá para falar com os meus colegas de lá. Como eu liguei na parte francófona, falei em francês. Depois disso, a minha relação com os meus colegas do Canadá mudaram completamente. Aqueles que eram da parte francófona, eles praticamente se recusavam a falar com alguém da equipe que não fosse eu, porque eles queriam usar a língua materna e se sentiam mais próximos falando comigo em francês. A partir daquele dia, eu vi a importância de você falar a língua materna de alguém, ou a língua que traga sentimentos para aquela pessoa. Então, vou para a minha segunda experiência de trabalho, cooperação educacional internacional. Já na entrevista de emprego, eu tive que falar um pouco de francês. E o meu chefe, que me contratou naquela época, ele tinha feito o doutorado dele na França. Ele falava o inglês, mas a relação que ele tinha com o francês, por ter vivido na França, por ter feito amigos franceses, por ter estudado lá, era completamente diferente. Então você cria na pessoa uma simpatia por conseguir se comunicar na língua dela ou numa língua que é importante para ela. Bom, depois fui seguindo a carreira na área acadêmica, nessa cooperação internacional a nível de universidades. Mudei de empresa, continuei usando o francês no meu trabalho no dia a dia. E aí eu percebi, tive um outro aprendizado, que foi: a gente existem vários países que têm o francês como segunda língua, principalmente os países ali do norte da África que falam o árabe, mas que têm uma conexão muito forte com a França. E então Marrocos, com o Líbano também eu cheguei a ter projetos. E ali a língua estrangeira por excelência era o francês. Então as pessoas falavam francês, as publicações eram em francês, os manuais eram em francês, as apresentações tinham que ser feitas em francês. Então tem também, né, me abriu os olhos para o fato de que, apesar de terem outras línguas, né, que são muito usadas nas relações internacionais, em determinados contextos, o francês ainda é a principal língua de fala, de trabalho, de comunicação para muitos países. Passando isso um pouco, outra experiência que me relevou, que foi importante para mim, né? Os países francófonos, a França, né, quando a gente pensa em francês, a gente pensa muito em França. Mas a França é uma parte. O francês, ele está espalhado no mundo todo, em todos os continentes. Ele é língua oficial de vários países. E isso forma uma comunidade de solidariedade, de cooperação, que a gente chama de francofonia. Então a francofonia é muito além da França, é muito além do poderio que a França já teve na diplomacia e que hoje talvez não tem tanto mais, né? Então, o falar francês sempre me abriu muitas portas nesse sentido. E para os meus alunos eu também percebi a mesma coisa. Tem a Isabela, que foi aluna minha, inclusive colega de graduação, ela hoje trabalha na ONU, na África, no Senegal. Então, o francês abre possibilidades. O francês, ele faz com que a gente tenha acesso a instituições e a países que outras línguas não nos dariam. Então, eu não tenho dúvidas de que o francês é uma ferramenta de trabalho importante para quem trabalha em relações internacionais.
Deixo aí o convite para você continuar estudando essa língua, aqueles que já começaram, e começar a estudar aqueles que não o fizeram. Uma outra coisa importante também é que quando a gente aprende uma língua, a gente aprende uma outra maneira de ver o mundo. A forma como o diálogo, como as frases, como o pensamento é estruturado, diz muito sobre aquilo. E querendo ou não, a gente tem uma influência grande da França, né? Toda a formação, toda a estruturação do sistema universitário brasileiro de início foi feito com base, né, no modelo francês. E a gente vê em vários países essa influência grande histórica, né? A Revolução Francesa, que representou também uma ruptura histórica importantíssima. E isso vem com a língua francesa. Então, ao aprender a língua francesa, a gente aprende uma outra maneira de pensar. E isso é importante quando a gente quer ter uma análise múltipla do que acontece no mundo, porque se a gente fica muito preso ao nosso tipo de raciocínio, né, a gente perde a possibilidade de dialogar com o outro, a gente perde a capacidade de entender o raciocínio do outro. E isso é muito importante quando a gente está negociando qualquer tratado, qualquer acordo internacional. É importantíssimo a gente conseguir manter esse diálogo. E quando esse diálogo ele é feito, mais uma vez, né, na língua do coração da pessoa, é completamente diferente as portas que se abrem. Então, continuem estudando francês.